Marcos capítulo 15. Chegamos na última mensagem da série de Marcos. Alguém sabe quantas mensagens passamos para percorrer todo o livro de Marcos? Quem lembra? Quem contou? Alguém contou? Talvez você diga, nem sabia que a gente estava em Marcos, né? Bom, então você está faltando um bom tempo aí aos cultos. 27 mensagens, essa é a 27ª. Graças a Deus estamos concluindo. Se Deus permitir, hoje a gente encerra. E temos já novidades, quer dizer, a gente já decidiu o próximo livro a ser estudado. E eu vou deixar vocês em suspense, tá? Daqui 2 domingos a gente descobre. Próximo domingo o André vai estar pregando para nós, seminarista. E no outro domingo o Samuel. E aí depois nós começamos a nova série, vou deixar vocês em suspense. Podem ficar chutando aí, tá bom? Vamos ver se alguém acerta. Alguns já sabem, mas os que não sabem vão tentar descobrir, tá bom? Marcos capítulo 15, nós vamos estudar a partir do versículo 42 e vamos até o final do livro. Se Deus assim permitir, vamos acompanhando o Bíblia aberta, celular aí destravado, desliga as notificações, tá bom? E preste bastante atenção na explicação do texto. Antes de fazer a leitura, eu queria que você pensasse seriamente sobre um tema muito importante. Você já teve medo alguma vez na sua vida de se identificar com Jesus? Pense em todos os contextos que você já esteve. Houve algum momento em que você fraquejou e temeu se identificar com Jesus? Talvez temeu ser identificado como discípulo dele. Ou temeu falar de Jesus. Você sentiu vontade de falar. Foi necessário falar, mas você não falou, por medo. Ou temeu testemunhar de Jesus. De claramente confrontar as pessoas em nome de Jesus. Ou temeu agir como Jesus. Você sabe que Jesus faria algo se estivesse naquela condição, mas você não teve coragem, você teve medo. Alguma vez já aconteceu com você? Bom, comigo já aconteceu várias vezes. Talvez você esteja com medo. Você está com medo de se identificar com Jesus? Como anda a sua vida nessa área? Por quê? Por que nós temos medo de nos identificarmos com Jesus? De onde esse medo vem? É medo do quê? Qual seria a solução para esse medo? Como nós poderíamos vencer esse medo? Nós estamos diante de um texto que mostra claramente a resposta para essas perguntas. É o final do livro de Marcos. Marcos está nos contando aqui o que aconteceu após a crucificação de Jesus, após a morte de Jesus, naquela triste tarde de sexta-feira, aquela sexta-feira de Páscoa. Em resumo, nós podemos ver aqui 3 cenas sendo apresentadas por Marcos. A primeira cena é o sepultamento de Jesus, a segunda cena é a ressurreição de Jesus, e a terceira cena é o que aconteceu depois de tudo isso. Então vamos para a primeira cena, o sepultamento de Jesus. Capítulo 15 de Marcos, versículos 42 até 47. Acompanhe comigo a leitura. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o num lençol que tinha comprado e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha. E rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Marcos nos diz que esta sexta-feira era dia da preparação. Era o dia em que todos os judeus deveriam estar ocupados com os preparativos da Páscoa, da refeição de Páscoa nas suas casas, preparando o cordeiro, preparando os pães sem fermento, preparando a família para a celebração de Páscoa. Bom, todos à exceção desse camarada. José de Arimateia não está em casa preparando a noite de Páscoa.
ele está se dirigindo até Pilatos. Arimateia era uma região ali em Israel. E ele quer pedir o corpo de Jesus para que pelo menos possa sepultá-lo com alguma dignidade. Provavelmente no seu túmulo particular. E isso mostra que José de Arimateia era alguém que tinha posses, era um homem de recursos. Pilatos fica espantado ao saber que Jesus já morreu, porque fazia apenas 6 horas que Jesus tinha sido crucificado, e há relatos de que homens demoravam dias inteiros para morrer nessas mesmas condições. Então ele fica espantado, e aí ele pede para que aquele centurião que nós vimos, que reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, ele manda perguntar, e aí, ele já morreu? O centurião confirma, e tendo a confirmação, então Pilatos entrega o corpo de Jesus, dá permissão para que José o sepulte. Então José se dirige até a cruz, José o tira daquela cruz, e eu acho que qualquer um aqui que ama Jesus consegue imaginar essa cena. Jesus sendo tirado dos pregos, tomado no colo, envolto em um lençol que José comprou para aquele fim, e sepultado em um túmulo, escavado em uma rocha, e aquele túmulo é fechado com uma grande pedra, provavelmente empurrada pelos servos de José de Arimateia. E só então José se dirige para sua casa, para participar da Páscoa com a sua família. Nós lemos que essa cena está sendo observada de longe por algumas daquelas mulheres que acompanharam Jesus no seu ministério, aquelas mulheres que o serviam e que presenciaram a crucificação. Elas vão ser importantes na próxima cena. Mas por enquanto, Marcos quer que a gente pense sobre essa cena. Isaías 53:9 diz que o servo de Deus, aquele que ia morrer pelos pecados de Israel, ele seria condenado com os ímpios. O que aconteceu? Jesus foi crucificado ao lado de 2 bandidos. Mas nesse mesmo versículo, Isaías diz que ele ficaria com o rico em sua morte. E parece que é isso que Marcos está querendo dizer para nós. Aqui, esse rico é José de Arimateia, que está emprestando o túmulo dele para que Jesus seja sepultado. Mas quem era esse homem, além de certamente ser um homem rico? Se você reparar no versículo 43, Marcos apresenta para nós 2 informações relevantes sobre José. A primeira informação é que José era um membro importante do Sinédrio. Você percebe isso no versículo 43. O Sinédrio é aquela reunião de líderes, os mais importantes em Israel, que é o mesmo grupo responsável por condenar Jesus por blasfêmia e entregá-lo a Pilatos à morte. E o texto diz que José era membro importante dessa reunião. Bom, como assim? O que José então está fazendo ali, tirando Jesus da cruz e sepultando Jesus, se ele participou daquela reunião que condenou Jesus à morte como um bandido? No seu evangelho, Lucas, quando está narrando essa história, Lucas diz que José era um homem bom e justo, que discordou da decisão da maioria ali no Sinédrio. Mas Marcos não diz nada. Porém, a gente percebe que, pelas palavras de Marcos, José era favorável a Jesus de alguma maneira, por causa da atitude que ele está tomando. Essa é a primeira informação, José era membro importante do Sinédrio. A segunda informação, ainda no versículo 43, é que José esperava o reino de Deus. E essa informação é interessante, guarde ela. No Antigo Testamento, Deus tinha prometido que, por meio de um descendente de Davi, ele iria restabelecer o seu governo soberano sobre a terra. E esse reino seria um reino cheio de justiça, cheio de amor e de paz. E vários judeus na época de Jesus esperavam isso. E o texto diz que José também é um desses que esperavam o reino se cumprir. E provavelmente é porque ele esperava que o reino se cumprisse, que ele está fazendo o que faz. Ele vai até Pilatos e solicita o corpo de Jesus. Ele devia acreditar que Jesus era esse rei prometido que Deus tinha enviado ao mundo, mas que tinha morrido por algum motivo que ele não entendia no momento. Mas ele acreditava que Jesus era o rei. Então, é por isso que ele toma essa atitude. Mas perceba que essa postura de José foi muito ousada e muito perigosa para ele. José é um dos membros do Sinédrio. Ele está preocupado com o cadáver de um homem que foi condenado à morte pelo próprio Sinédrio.
E José poderia facilmente, ao chegar para Pilatos e pedir o corpo de Jesus, ele poderia perder muitas coisas. Ele poderia, primeiro, perder a sua reputação perante os judeus. Segundo, ele poderia perder a sua vaga no sinédrio. Terceiro, ele poderia perder até mesmo a sua própria vida, porque vai que Pilatos o identifica como um seguidor de Jesus. É por isso que os discípulos fugiram, porque eles estavam morrendo de medo de morrer. E José corria esse risco também, mas mesmo assim ele prefere encarar todos esses riscos para sepultar Jesus. A pergunta é: por que José faz isso? A resposta já foi dita no versículo 43. Ele esperava o reino de Deus. E diante disso, nós aprendemos uma lição. A esperança do reino de Deus produz coragem. A esperança do reino de Deus produz coragem. Produz uma coragem suficiente para que uma pessoa se identifique com Jesus, mesmo que isso ofereça riscos para ela, mesmo que isso ofereça consequências negativas. A esperança do reino de Deus produz coragem. E essa era uma lição muito importante para os leitores de Marcos. Porque naquela época alguns deles começaram a ser perseguidos só porque acreditavam em Jesus, só porque seguiam Jesus. Então Marcos está querendo mostrar para eles que isso é muito prático para eles, mas também é prático para as nossas vidas, porque nós precisamos considerar isso. Por José esperar o reino de Deus, apesar de fazer parte de um poderoso grupo, muito grande, de pessoas que na sua maioria tomaram a decisão errada, José não se corrompeu com eles, e José decidiu tomar a decisão certa, mesmo sendo minoria. E o que isso ensina para mim e para você? Isso ensina que não importa o meio em que você esteja, não importa a alta posição que você ocupe, não importa se todos ao seu redor odeiam Jesus, se todos ao seu redor odeiam todas as pessoas que acreditam em Jesus. Se você acredita que no final da história Deus vai reinar sobre todos os homens e você deseja participar desse reino, isso vai te encher de coragem para se identificar com Jesus. Não interessa onde você esteja, não interessa a posição que você tenha, não interessa os riscos que isso ofereça. Se você espera o reino de Deus, você vai se encher de coragem. A esperança do reino de Deus produz coragem de nos identificarmos com Jesus. Mesmo que isso nos custe o emprego, mesmo que isso nos custe a reputação, mesmo que nos custe os amigos, o conforto, os planos para o futuro e até mesmo a própria vida. Participar da nova criação com o Rei Jesus vale mais do que todas as coisas que esse mundo pode oferecer. A esperança do reino de Deus produz coragem. A segunda cena que nós vemos nesse texto é a ressurreição de Jesus. E preste atenção porque tem algumas palavras incomuns que nós não esperaríamos estar presentes nesse texto. Capítulo 16, versículos 1 até 8. Acompanhe comigo a leitura. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizados. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, ele não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Agora nós lemos que aos primeiros raios de sol do domingo, 3 daquelas mulheres que seguiam Jesus e serviram Jesus durante seu ministério, elas vão até o túmulo de Jesus com a intenção de ungirem tardiamente o corpo de Jesus. Por que tardiamente? Porque normalmente a unção do cadáver era feita antes do sepultamento da pessoa.
Essa unção era feita para diminuir ou retardar os odores da decomposição do corpo, porque os sepulcros naquela época eram usados para colocar mais pessoas lá que haviam falecido. Então, o sepulcro continuaria sendo usado, e esses óleos, essas especiarias serviriam para que não cheirasse tão mal. Só que elas estão fazendo isso tardiamente, porque não deu tempo de fazer antes de Jesus ser sepultado. Por isso é que logo cedo elas estão preocupadas com isso, elas se dirigem até o túmulo onde Jesus foi sepultado, mas elas estão preocupadas. Quem é que vai tirar aquela grande pedra? A gente viu aquela pedra sendo colocada, algumas dessas mulheres viram essa pedra sendo colocada para fechar, elas não têm força para isso. E quando elas chegam lá, algo acontece, elas descobrem que o túmulo já está aberto. Alguém removeu aquela grande pedra. Quem é que removeu essa grande pedra? O que foi que aconteceu? Essas mulheres estão imaginando isso e começam a entrar no túmulo. E quando elas entram no túmulo, elas tomam um outro susto. Porque ao invés de encontrar o corpo de Jesus, o corpo de Jesus já não está mais lá. E o que elas veem é apenas um jovem vestido de branco. Os outros evangelhos nos dizem que esse jovem era um anjo. Ele está sentado à direita da tumba e ele começa a falar com elas. E ele está falando um negócio esquisito. Ele diz que Jesus de Nazaré, aquele que foi morto diante dos olhos delas, ele voltou à vida. E ele saiu daquele sepulcro andando por conta própria. E eu quero que você imagine qual que seria a sua reação diante de uma cena como essa. Imagine-se no lugar dessas mulheres. Provavelmente a nossa reação seria a mesma daquelas mulheres. Essas mulheres saíram correndo daquele túmulo sem olhar para trás, porque o texto diz que elas estavam completamente dominadas pelo medo. Afinal de contas, quem poderia julgá-las, né? Elas estão indo ao túmulo de alguém que comprovadamente morreu bem diante dos seus olhos. Elas estão indo ao túmulo de alguém que elas viram que foi sepultado e ele estava completamente sem vida. Elas viram José de Arimateia tomando o corpo de Jesus nos braços, e quando elas chegam lá, elas encontram aquele túmulo aberto e elas encontram um jovem de branco com um discurso esquisito de que aquela pessoa voltou à vida. O medo e a fuga são naturais para qualquer pessoa nessa circunstância. Quem não fugiria de medo diante de uma cena como essa? Bom, é completamente natural, a menos que esse alguém que foi morto e sepultado seja Jesus. Por quê? Porque esse Jesus disse por algumas vezes àquelas pessoas que o seguiam, palavras mais ou menos como essas aqui: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Jesus repetiu essas palavras algumas vezes aos seus discípulos. Nós vemos isso desde o capítulo 9. Então o que nós estamos lendo nessa passagem não passa de um cumprimento exato daquilo que Jesus já tinha prometido para os discípulos e para aquelas mulheres também. Mas então por que aquelas mulheres ficaram apavoradas? Por que elas fogem de medo, aterrorizadas? Bom, a resposta é óbvia: porque elas não compreenderam o que Jesus tinha dito. Elas talvez não levaram a sério o que Jesus tinha dito sobre essa ideia de ressuscitar, e por isso pegou elas de surpresa. E aqui está mais uma lição que nós podemos aprender com o final de Marcos: a incompreensão da ressurreição produz medo. A incompreensão da ressurreição produz medo. Um medo tão grande, capaz de tomar conta de todo o nosso ser e nos fazer fugir de Jesus. E fugir daquilo que Jesus espera que nós façamos. Você reparou nesse detalhe? Quando aquelas mulheres ouvem que Jesus ressuscitou, aquele homem que está dentro do túmulo, antes que elas fujam, ele diz algo a mais para elas. Lá no versículo 7 ele diz: Jesus não só ressuscitou, mulheres, mas vocês devem sair daqui e anunciar aos discípulos dele que ele ressuscitou. E tem um detalhe especial aí, você reparou? Anuncie aos discípulos e a Pedro. Por que Pedro? Porque nós sabemos o que aconteceu com Pedro. Pedro negou Jesus por 3 vezes antes do galo cantar. Então, aquelas mulheres, além de descobrir que Jesus ressuscitou, agora elas tinham uma dupla missão. Uma missão que provavelmente veio do próprio Jesus. Primeiro, elas deveriam contar essas boas notícias para os discípulos.
E em especial elas tinham uma segunda missão, que era oferecer para Pedro uma oportunidade de restauração. O que Jesus está querendo com tudo isso é dizer para Pedro: Pedro, você me negou, mas lá na Galileia, eu quero que você saiba que eu vou te encontrar e eu vou te restaurar. Pedro, eu vou te perdoar. Então essas mulheres tinham essa missão de contar que Jesus ressuscitou e trazer esperança para Pedro. Mas elas não fizeram isso. Se conforme essas mulheres nós não compreendermos, ou não aceitarmos, ou não crermos que Jesus ressuscitou como Ele prometeu, é inevitável que nós tenhamos medo. Talvez o seu medo é porque você ainda não compreendeu a ressurreição e o que ela significa. Esse foi o sentimento de muitos crentes no primeiro século. Muitas pessoas começaram a dizer que a ressurreição de Jesus era uma farsa, que foi encenada, e isso começou a colocar medo nos crentes em Jesus. O tempo foi passando e as perguntas poderiam surgir: será mesmo que tudo não passou de uma farsa? Será que isso não é um mito apenas? Será que não é uma mentira e nós estamos seguindo uma mentira? É para esse tipo de pessoa que Marcos está escrevendo, e ele está escrevendo para mim e para você também. E ele está dizendo o seguinte: olha, perder a fé nas promessas de Jesus, em especial as promessas sobre a ressurreição, ou deixar de se aprofundar nessas promessas, para poder compreender o que elas significam, vai nos levar a uma posição de temor, de medo. Medo da morte, medo de fantasma, medo da doença, medo de um acidente, medo de uma calamidade. O que vai acontecer depois? Você não entendeu a ressurreição ainda. Medo das pessoas. Olha o que eles podem fazer comigo. Tudo que eu tenho é essa vida, e se eu perder essa vida? Você não entendeu a ressurreição ainda. Se você não compreendeu a ressurreição, você vai ter medo até mesmo do próprio Jesus, medo do que Ele diz, e vai fugir dele, vai fugir das ordens que Ele dá, porque isso vai custar muito para você, e você quer preservar a sua vida. Você tem medo. Se nós permitirmos que isso aconteça, nós não só vamos fugir do encontro com Jesus, o que é um prejuízo para nós mesmos, mas nós vamos deixar de cumprir a nossa missão. E a nossa missão é anunciar para as outras pessoas que Jesus ressuscitou, e isso é um prejuízo para as outras pessoas também. Não só isso, mas nós vamos deixar de oferecer a oportunidade de restauração para aqueles que pecaram, para aqueles que caíram como Pedro e que precisam de uma palavra de Jesus. Ele vai encontrar você e Ele vai te perdoar. Se você tem dúvidas sobre a ressurreição, você vai deixar de cumprir a tua missão. Nós não podemos deixar isso acontecer. Nós não deveríamos ser controlados pelo medo, porque se isso ocorrer, nós não vamos fazer o que Jesus espera de nós. Mas para isso é necessário crer naquilo que Jesus diz. É necessário buscar compreender o que isso significa, principalmente sobre a ressurreição. É por isso que eu digo para você que nós deveríamos dar muita atenção ao que nós lemos na nossa Bíblia, principalmente sobre a obra de Jesus na cruz, sobre a ressurreição, e dar muita atenção quando ouvimos essas verdades sendo pregadas e repetidas domingo após domingo. Tem pessoas que nesse momento dizem: mas isso eu já sei, eu quero outras coisas, eu quero questões mais práticas, eu quero como eu lido com os meus problemas na minha vida, no dia a dia, na minha família, no meu trabalho. Tudo bem, essas coisas são úteis, mas é mais importante que você compreenda a ressurreição, porque a ressurreição, o poder da ressurreição vai tirar o medo de você. Então nós deveríamos dar atenção quando a ressurreição é citada. Se nós não compreendermos isso, vamos ser tomados de medo, medo das coisas dessa vida, e não vamos cumprir a missão que Jesus nos deu. A incompreensão da ressurreição produz medo. E agora eu quero que você imagine isso: se aquelas mulheres tivessem dado mais atenção ao que Jesus tinha dito, será que elas teriam fugido? O que você acha? Agora a pergunta é para você: se você tivesse dado mais atenção ao que Jesus diz lá atrás, será que hoje você não estaria tão distante dele? Você vai cometer esse erro de novo? Jesus está falando com você e você vai dar as costas para Ele mais uma vez? Você sabe onde isso levou. E você que ainda está perto de Jesus, não pague para ver. Ouça Jesus enquanto há tempo, antes que seja tarde demais. Porque o medo também pode te atingir, e você também pode agir como um covarde. Chegamos enfim à terceira cena.
A terceira cena é a continuação da história. E nós lemos isso a partir do versículo 9 até o final do livro. Então, acompanhe comigo a leitura de Marcos 16, de 9 a 20. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo, ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho do campo. E indo, eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Talvez você não saiba disso, mas a maioria dos estudiosos da Bíblia concorda que as palavras que nós acabamos de ler não foram escritas por Marcos. Se a sua Bíblia tem nota de rodapé, você provavelmente vai perceber isso, porque tem alguma coisinha escrita a respeito disso aí embaixo. Como assim, José? Não foi Marcos que escreveu? Calma que eu explico. Dentre tantas outras razões, eu destaco pelo menos 2 aqui, do porquê esse texto não foi escrito por Marcos. Primeiro, o estilo de escrita e as palavras que ele usa são incomuns, são bem diferentes do restante do livro. Se você está acompanhando a leitura de Marcos inteiro, tem umas coisinhas que não parece ser Marcos que está escrevendo. E a segunda razão, o segundo motivo, é que as primeiras cópias de Marcos, aquelas mais antigas, elas não tinham esse trecho. Então, cadê o final de Marcos, né? Se esse não é o final, cadê o final? Será que Marcos teria encerrado a sua história no versículo 8, com aquelas mulheres fugindo de medo da ressurreição de Jesus? Bom, a explicação mais provável é que, ao escrever o seu livro, Marcos sim tenha concluído o Evangelho. Ele tenha contado sobre o que aconteceu depois, né? A hora que aquelas mulheres pararam de ter medo e foram falar com os discípulos, que ele tenha contado o que aconteceu quando Jesus apareceu aos discípulos, quando ele subiu aos céus e o que os discípulos fizeram depois. Mas, provavelmente por alguma infelicidade, o pergaminho original que Marcos escreveu se rasgou e nós perdemos a conclusão dele. Faz sentido porque naquela época esses livros eram rolos de pergaminho que eram passados de mão em mão, lidos de igreja em igreja, então é completamente natural e provável que tenha se perdido o final de Marcos. Bom, apesar disso ser muito triste, a gente nunca vai saber o que Marcos disse no final do livro dele, bom, só no céu, né? Lá a gente pergunta para ele. É triste, mas ao mesmo tempo o prejuízo não é tão grande, porque a gente tem os outros evangelhos. Mateus, Lucas e João nos contam o que aconteceu depois, então nós não temos tanto prejuízo. Mas por que nós lemos essas palavras, versículos 9 até 20, por que elas estão incluídas no final desse livro? Quem que escreveu esse negócio aqui? Bom, provavelmente quem escreveu foram os crentes dos primeiros séculos, que quando copiavam esse texto, porque naquela época não tinha máquina de cópia, era à mão, quando estão copiando esse texto, eles estão fazendo isso para que mais pessoas possam crer em Jesus, eles querem contar o que aconteceu depois das mulheres fugirem de medo. Então eles estão completando a história que está faltando, o final que está faltando, para que as pessoas que leiam, pelo menos tenham uma noção do que aconteceu depois. E você vai reparar que tudo que nós lemos nesses versículos é confirmado por um outro livro da Bíblia. É confirmado pelo livro de Atos. As palavras parecem muito o que acontece em Atos, porque Atos conta a continuação
da história. O que aconteceu depois que Jesus ressuscitou? O livro de Atos está aí para nos contar. E deixa eu dar um spoiler aqui. Ele vai ser o próximo livro que a gente vai estudar nos grupos de discipulado durante a semana. Então se prepare para o livro de Atos. Nós vamos começar a estudá-lo depois que terminarmos Malaquias. E o que aconteceu depois? Bom, o que a gente leu aí. Primeiro, os discípulos não acreditaram que Jesus ressuscitou. Do mesmo jeito que as mulheres, eles também não acreditaram. Depois disso, Jesus apareceu para eles todos de uma vez. E aí Jesus confrontou eles e Jesus comissionou eles. Vão e preguem o evangelho a todas as pessoas. E aí foi o que eles fizeram. Jesus ascendeu aos céus, voltou para a sua morada celestial, se assentou ao trono de glória ao lado do Deus Pai. E ele estava com os discípulos, e os discípulos saíram espalhando o evangelho para as pessoas, até que chegou até o imperial, até que o evangelho chegou em mim e em você. De fato, esses 11 versículos que nós lemos resumem bem aquilo que aconteceu depois da ressurreição de Jesus. Os discípulos de Jesus, que antes estavam cheios de medo, estavam com tremenda covardia, esses discípulos agora se enchem de coragem, se enchem de ousadia e se identificam com Jesus. E eles se identificam com Jesus a tal ponto de testemunharem de Jesus, da obra de Jesus ao redor do mundo, mesmo que isso lhes causasse sofrimento, mesmo que isso lhes causasse perseguições. Para alguns isso causou até morte, e nós lemos isso no livro de Atos. Eles foram até as últimas consequências, testemunhando de Jesus, mesmo que isso custasse as suas vidas. Diante de tudo isso, a pergunta que deve ficar para mim e para você é: por que eles fizeram isso? O que foi que aconteceu na vida desses homens? Como é que eles saíram do medo e foram para o extremo oposto, para a coragem? O que foi que aconteceu com eles que os mudou? A resposta parece estar presente em duas expressões que nós lemos e na conexão dessas duas expressões. A primeira expressão está no capítulo 15, versículo 43. O texto diz que José de Arimateia esperava a chegada do reino de Deus. A segunda expressão está no capítulo 16, versículo 6. O homem de branco que está dentro do túmulo de Jesus afirmou que Jesus ressuscitou. O que o reino de Deus e a ressurreição de Jesus têm em comum? E qual o impacto disso nas nossas vidas? Você se lembra como é que Marcos começou o evangelho dele? Marcos capítulo 1, versículo 1. Princípio do evangelho de Jesus, o Cristo, o Messias, Filho de Deus. Pois bem, a cada página, Marcos deixou bem claro que pelo fato de Jesus ser o Messias de Israel e a sua pregação, os seus atos, os seus milagres comprovaram que ele era o Messias de Israel. Marcos está deixando bem claro que por meio dele Deus está trazendo o seu reino a esse mundo. Como o próprio Jesus disse por várias vezes, o reino de Deus está próximo. E o que acontece nesse reino? Nesse reino, tudo o que o pecado e o mal causaram é revertido. No reino de Deus, e nós vimos isso no ministério de Jesus, no reino de Deus os doentes são curados. No reino de Deus os cegos passam a enxergar. No reino de Deus os pecadores são perdoados. No reino de Deus os impuros são purificados. No reino de Deus os mortos voltam a viver. É isso que Jesus veio inaugurar nesse mundo. Jesus veio inaugurar uma nova criação. Uma criação onde o pecado e a morte não têm mais lugar. Uma criação onde os homens podem permanecer para sempre na presença de Deus, desfrutando de justiça e santidade em vida plena, sem os efeitos do pecado. Foi para isso que nós fomos criados. Foi para isso que Deus nos criou. O plano de Deus, desde o princípio, sempre foi que vivêssemos com Ele, sem a presença do pecado e da morte. Mas a gente sabe que com a entrada do pecado no mundo, tudo mudou. Nós passamos a sofrer com doenças. E talvez você esteja sofrendo com uma doença. Nós passamos a sofrer com deformidades no corpo. Nós passamos a sofrer com maldades de todos os tipos. Passamos a sofrer com a culpa, com a ansiedade, com temores, tristeza. Passamos a sofrer com a solidão.
passamos a sofrer com a impureza, até que nós chegamos à maior de todas as consequências da queda, a morte. É o destino certo de todos os homens, desde o seu nascimento, a morte. Tudo isso é resultado da separação entre Deus e o homem, causada desde a desobediência de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Mas Deus não nos abandonou. Apesar de constantemente nós virarmos as costas para Ele, dentro do plano de Deus, Ele decidiu recriar tudo, fazer novas todas as coisas, através de um novo homem, um novo Adão, um homem melhor que o primeiro, um Adão melhor, um Adão que vai obedecer a Ele em tudo, mesmo diante da tentação, um Adão que vai cumprir todas as ordens de Deus. E esse Adão, esse novo Adão nasceu. E sabe quem é esse novo homem? Bom, Marcos está aí dizendo para nós desde o começo, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por meio de Jesus, Deus está refazendo céus e terra. Céus e terra que serão muito melhores do que os que nós temos hoje em dia, porque não vai mais haver o pecado. Carne, os efeitos e as consequências da nossa desobediência. E em especial Ele encarou a morte. E por que Jesus fez isso? Eu quero agora que você volte seus olhos para Isaías capítulo 53. Capítulo 53. Versículos 4 e 5. Isaías 53, versículos de número 4 e 5. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Na cruz do Calvário, Jesus, o Filho perfeito de Deus, sofreu todas as dores que nós já sofremos nessa vida, e todas as dores que nós ainda sofreremos nessa vida, no lugar de cada um de nós. E não só no lugar de cada um de nós, no lugar de cada uma das pessoas que já nasceram nessa história e que ainda existirão nesse mundo. Não há um só sofrimento, não há uma só angústia que você enfrente na sua vida, que Jesus não tenha experimentado naquelas dolorosas horas angustiantes daquela sexta-feira de Páscoa. Jesus está naquela cruz sofrendo tudo que você já sofreu e mais do que você já sofreu na sua vida. E o que isso significa? Significa que, ao fazer isso, Jesus não só se identificou conosco na nossa situação deplorável, caída. Jesus sabe o que é sofrer como um ser humano. Jesus sabe a dor que você está sentindo. Jesus experimentou cada lágrima que você derruba toda noite. Jesus sabe o que é sofrer naquela cruz. Ele experimentou isso. Mas Ele não só se identificou conosco, Jesus tomou sobre si naquela cruz todo o castigo que os nossos pecados mereciam. Isso significa que com a morte de Jesus, a morte que tanto nos coloca medo nessa vida, a morte que nos assolaria pelo resto da eternidade, na morte de Jesus, a morte foi completamente vencida, porque Jesus morreu em nosso lugar, e quando Ele está morrendo em nosso lugar, Ele está vencendo a morte. E com a sua ressurreição,
ao terceiro dia. É como se Deus estivesse declarando o seguinte, através do túmulo vazio, é como se Deus estivesse dizendo assim: pronto, eis que tudo se fez novo. Se o pecado gerou morte na antiga criação, o meu filho amado acabou de vencer o pecado, acabou de vencer a morte. Nada ou ninguém pode desfazer o que ele conquistou. Por meio do meu filho, eu faço novas todas as coisas, e eu faço inclusive a humanidade. E nessa nova criação, os homens vão poder viver ao meu lado. Os homens poderão viver ao meu lado sem o pecado, sem o temor da morte, porque esses dois foram completamente vencidos pela ressurreição de Jesus. E ao subir aos céus, Jesus abriu um novo e vivo caminho para esse novo mundo, um caminho que nós podemos agora trilhar, um caminho que nós podemos seguir, se nós temos fé em Jesus e se nós seguimos a Jesus. Se isso não te provoca um amém, eu não sei o que pode te provocar um amém. É isso que significa o reino de Deus. O reino de Deus é uma nova criação, onde Deus e os homens vivem em plena comunhão, sem a presença do pecado e da morte. Um dia depois de enfrentarmos a morte, ainda nessa velha criação, ou se antes disso Jesus se manifestar em glória, um dia à semelhança de Cristo, nós vamos ressuscitar como Ele, e nós vamos participar eternamente do seu reino, nessa nova criação. E sabe o que foi que iniciou tudo isso? O que Marcos acabou de nos contar. Foi a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus foi o recado de Deus para aqueles discípulos que fugiram covardes, fugiram com medo. É como se Deus estivesse dizendo para eles: queridos, o meu reino começou, vocês não precisam mais ter medo, o pecado já foi vencido, vocês foram perdoados, e sua vaga no novo mundo agora já está garantida, vocês não precisam mais temer a morte. É por isso que os discípulos se encheram de coragem de se identificar com Jesus, mesmo que isso causasse sofrimento para eles, mesmo que causasse perseguição, mesmo que levasse eles à morte, porque eles estavam olhando para aquilo que eles já tinham ganhado de Cristo por meio da cruz. Eles já tinham recebido uma recompensa muito maior do que qualquer coisa que essa vida pode oferecer, e foi por isso que eles e muitos outros que surgiram na história percorreram o mundo, anunciando essa mensagem, dizendo para as pessoas: olha, mais pessoas precisam saber dessa notícia. Há um mundo perfeito, há um mundo sem sofrimento, há um mundo sem morte esperando você, basta que você acredite em Jesus. Foi isso que aqueles discípulos fizeram, foi isso que os outros discípulos que surgiram a partir deles fizeram, e essa é a boa notícia que nós estamos ouvindo nessa noite por meio de Marcos. Não é uma boa notícia? Pois é exatamente esse o significado da palavra evangelho, a boa notícia, e foi isso que Marcos quis comunicar para nós durante todo o seu livro. Ele está dizendo o evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou para nos reconciliar com o nosso Criador. Esse é o evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quero perguntar para você: você já crê nessa mensagem? Se você já crê nessa mensagem, por que você tem medo? Você tem medo do quê? Você já recebeu vida eterna. O que é que a morte nesse velho mundo pode causar para você? Tem medo do quê? Você já foi perdoado. Por que você continuaria vivendo no pecado, abraçado ao pecado? Você já foi perdoado, liberto dessa escravidão. Se você já crê nessa mensagem, você já faz parte do reino de Deus. Por que você não se identificaria com Jesus nesse mundo? Por que você se esconderia de mostrar para as pessoas que você é discípulo dele? Para que fazer isso? Do que você tem medo? Mas se você não crê nessa mensagem ainda, por que não crê ainda? Por quê? O que falta para você se entregar a Jesus? O que falta para que você siga a Jesus? Aquilo que Jesus oferece não é algo maravilhoso? Isso que nós acabamos de descobrir não é tudo o que você sempre desejou? Uma vida sem pecado, uma vida sem medo da morte. É isso que Jesus está oferecendo para você? Você vai continuar rejeitando Jesus? Para quê? Que vantagem tem em dizer não para Jesus? Pelo contrário, só tem vantagem em dizer sim para Jesus. Por isso eu quero te desafiar, se você não crê em Jesus ainda, que você venha até Jesus essa noite.
e que você desfrute de uma vez por todas da coragem que Jesus oferece, uma coragem que vence o medo da morte. É a coragem que todos os que creem nele têm. Amém? Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e a orar nessa hora. Eu quero desafiar você que está de olho fechado. Você que disse em seu coração que crê em Jesus. Eu quero te desafiar a diante de Deus, renovar o seu compromisso com Jesus. A confessar para Ele que você tem tido medo. Um medo covarde, que te faz fugir de se identificar com Jesus, por medo do que as pessoas podem fazer, medo das consequências. Eu quero te desafiar a renovar o seu compromisso com Jesus e pedir para Ele coragem, porque você entendeu a ressurreição, você entendeu o que o reino de Deus significa, e você quer voltar para o seu trabalho amanhã, você quer voltar para a sua família hoje à noite, você quer voltar para a sua faculdade, você quer voltar para o seu círculo de amigos, e você quer mostrar para todo mundo: eu amo Jesus. Renove o seu compromisso com Jesus nessa noite. Era isso que Marcos queria ao escrever o seu evangelho, que pessoas amassem Jesus e não temessem se identificar com Ele. Mas eu também quero desafiar você que está de olho fechado. Se a tua resposta foi: não, eu não creio em Jesus ainda, eu quero fazer um desafio para você também. Considere isso, mais uma vez. Você pode sair desse salão aqui cheio de esperança, cheio de vigor, de alegria, de prazer, de confiança, sem medo da morte. Ou pode sair do jeito que você entrou, com medo, temeroso, dominado pelo mal, pelo pecado, sem esperança, sem saber se alguém te ouve, sem saber se alguém se preocupa com a sua dor. A escolha é tua, meu amigo. Meu amigo, hoje tu tens uma escolha: vida ou morte. Qual você vai aceitar? Qual você vai escolher? O meu desafio para você que está de olho fechado é que você se renda a Jesus nessa noite. Que você peça para Jesus: Jesus, me perdoa, e eu quero isso. Eu te convido, volte no domingo que vem. Mas não só isso. Procure alguém dessa igreja. Talvez alguém que está sentado do teu lado, talvez, pode me procurar no final. E diga: olha, eu tomei essa decisão, o que acontece agora? Bom, agora a gente vai seguir Jesus. Você é muito bem-vindo. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, obrigado pelo Evangelho de Marcos. Nós lamentamos porque ele não teve a conclusão que nós esperávamos. Mas aprove ao Senhor que tudo isso acontecesse. Mas ainda assim a sua mensagem continua muito clara. Compartilhar com o nosso Criador. Obrigado, Jesus, pela tua obra na cruz. Obrigado por nos encher de coragem. Obrigado por despertar em nós amor a ti. Obrigado pela redenção. E Jesus, eu peço que, em especial, o Senhor encoraje aqueles que já creem em ti e que têm tido medo. Que eles percebam a sua presença o tempo todo com eles, através do Santo Espírito. E que eles sejam tomados de uma coragem sobrenatural para se identificarem contigo. Que essa igreja seja reconhecida pela sua coragem em sair da zona de conforto e ir até onde o Senhor quer que ela vá, porque
crê na ressurreição de Jesus e não se apega às coisas desse mundo. Uma igreja que tem ousadia de seguir Jesus e fazer o que Jesus manda, mesmo que isso custe, mesmo que isso seja doloroso, porque nós estamos olhando para o novo mundo, estamos olhando para o teu reino. Esse é o meu desejo. E a minha oração, Senhor, por aqueles que ainda não creem em Ti, oro para que não consigam dormir tranquilos nessa noite, até se dobrarem diante do Teu nome e Te pedirem socorro, me salva, Senhor Jesus, e que possam desfrutar dessa mesma coragem e dessa mesma esperança. E a minha oração no nome de Jesus. Amém.